Olá, boa noite a todos. Deixa eu ler as mensagens, tá? Enquanto alguns ainda chegam. Lauro perguntou se pode mandar um e-mail de uma demonstração que provavelmente ele tenha dúvida, né? Pode sim, fique à vontade. Tá? Manda para o e-mail que tem no Cigarra, tá? Aí o Igor, professor, quando estiver escrevendo expressão LaTeX no Nation, né? Notion, poderia escrever os trechos diferentes em linhas diferentes. Tá ok. Sim. Tá, ok. O ideal é que eu visse os comandos aqui na minha tela, né, só, e para vocês aparecessem só as expressões, né? Já como se fosse compilado. Os itens H, I e L. Então, deixa eu voltar o texto aqui. H. São resolvidos apenas com as propriedades. Na verdade, elas são propriedades, né? Sendo que eu sempre procuro resumir ao máximo, né? Eu não sei vocês, mas quando eu pego um teorema que tem, sei lá, 15 frases para você provar, dá logo uma agonia. Então eu procuro resumir e percebe-se que o I e o J, por exemplo, é uma consequência do P3, né? E o H sai facilmente pela definição. Mas nos livros tradicionais, o H, o I e o J são propriedades também. Como eu visualizei, né, essa questão de ele é linkado às propriedades básicas, então achei melhor colocar como exemplo. Mas aí você tem dois caminhos. Se você não for usar propriedades, aí você tem que abrir pela definição. Mas, como aqui tem um produto, então você aproveita o limite do produto. Tá, só não sei se vou olhar agora, tá? O e-mail que Lauro mandou, eu vou dar uma olhada depois. Inclusive, amanhã é a aula de tirar dúvida. Inclusive, eu posso pegar e resolver, né? H I J. É isso mesmo. A aula de dúvidas amanhã segue o mesmo horário das aulas pela manhã. Eu acho melhor, né? Já deixa logo o padrão. Aí, no caso, entra só quem tem a dúvida, né? Se tem aluno que não teve tempo de pegar e não fez, aí é opcional, né? Se quiser, né, não entra. É bom, assim, né, ter mexido e ter aparecido as dúvidas, aí fala. Não. Muito bem. Na noite é aula. A noite é o horário é oficial mesmo.
É, muito bem, vamos só... Me relembra onde foi que a gente parou. Foi em Limites no Infinito, se eu não me engano. É verdade. Por isso que eu gosto, assim. Essa questão de perguntar é bom. Não, na minha concepção não existe pergunta besta, né? Então, quanto mais perguntas, melhor. É, se eu não me engano, eu fiz o X pela manhã e fiquei para fazer o Y. Ou eu fiz o Y? Acho que eu fiz o Y também. Era o Z, né? Que eu ia fazer agora à noite. O Z. Ok. Tá, então, deixa eu só pegar a expressão dela aqui. Ah, eu acho que o Z eu fiz mesmo. É, aqui eu coloquei o x ao quadrado em evidência. Na verdade, faltou o A1. É, faltou o A1. Então vamos lá. Vamos escrever a expressão. Então, peguei para onde o x vai. X vai assim, é para o infinito. Não, não é isso. Tava colocando aqui o Z. Não é o Z, é o A1. Não, não, é o A1. Eu errei aqui. Não tem esse aqui, não. Pronto. Menos X. Tudo bem. Então, qual seria a ideia que vocês teriam, né? Sei lá, qual caminho vocês seguiriam se fosse resolver essa questão aí?
Muito bem, uma excelente saída é... Tá, um falou multiplicar pelo conjugado e o outro isolar o x ao quadrado. Tá, então vamos tentar essa do isolamento, tá? Depois eu vou tentar do conjugado. Então aqui, deixa eu só copiar a expressão. Vamos colocar aqui o x ao quadrado em evidência. Então vai ficar 3 sobre... Não, desculpe. 1 mais 3 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Esse aqui... Tá. E agora? Então, tirando x da raiz, vai ficar assim. Assim, né? Aí o próximo passo seria... Tá, qual seria o próximo passo? Lembrando que isso aqui é... Não, esse não é meu gato, não, é do vizinho. Espera aí, aqui. Porque se eu não escrever... Ah, não, é aqui. Se eu não escrever o parênteses, aí fica como se fosse o limite da raiz. Muito bem. Muito bem, aí aplicar as propriedades. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Limite da diferença é a diferença dos limites. Se a gente for observar isso, essa parcela aqui, 3 elevado a x vai para zero, 2 elevado a x ao quadrado também vai para zero. Então, essa raiz todinha vai para 1. Esse x vai para infinito. E esse x também. Então, infinito menos infinito, isso vai para zero. Se isolar o x, vamos isolar aqui e ver se sai algo. Vamos isolar aqui o... Aqui vai ficar 1, né? Se eu isolar...
muda só o parênteses. Sai daqui e vem para cá. Assim, né? Aí isolando o x, né? Olhando agora para essa equação aqui que está destacada, para essa expressão que está destacada, essa raiz está indo para 1, né? Essas duas frações aqui estão indo para 0. E o menos 1, isso aqui está indo para 0, né? O meu parênteses está indo para 0. Vezes algo que está indo para o infinito. Aí isso vai dar o quê? Indeterminado também, né? Ou seja, esses dois caminhos que a gente fez não resolve, né? Tudo que a gente fez aqui até o momento não resolve esse limite. Então a gente vai ter que aplicar outro método. Porque menos x virou menos 1? Porque eu coloquei o x em evidência. Que está aqui, ó, ele. Tem o x aqui, tem outro aqui. Ele ficou aqui em evidência, né? Então aqui vira 1. Não pode dar 0. Bom, é aí que está. Eu tenho uma coisa que está crescendo muito, tem uma coisa que está indo para 0. Aí a pergunta é, tá, e nesse produto, quem é que vai vencer essa corrida? Né? Então, não tem como, né? Aqui está indo na mesma proporção que aqui vai para 0, aqui vai para o infinito. Então, não tem como saber. Infinito vezes 0 também é determinado. Então, eu vou aplicar outra dica que deram aqui no chat. Deixa eu só ver quem foi que falou. Foi o Daniel Henriques. Ele mandou multiplicar pelo conjugado. Então, vamos fazer isso. Isso. Multiplica e divide. Então, eu vou pegar aquela expressão inicial. E vamos aplicar o produto do conjugado nela. Vamos ver o que é que vai dar. Ok, aí aqui eu vou jogar o conjugado, que é essa mesma expressão aqui. E aqui eu vou só trocar o sinal. Muito bem, então tá aí o conjugado. Tá, deixa eu só... Ok, e como é que fica esse produto? Então aqui vai ficar assim. Some a raiz do termo que tem o x ao quadrado, né? De fato, né? Essa raiz vai ficar quadrado da primeira parcela, né? Sumindo a raiz, fica desse polinômio, menos o quadrado do segundo. Aí eu acho que ela já foi adiantando dizendo isso, né? Esses termos ao quadrado somem do... vai sumir do numerador. Então vamos escrever isso. Vai ficar assim.
ficar isso, esse termo, esse vai ficar ao quadrado, e no caso vai ser uma fração. Embaixo vai ficar a raiz, né? Deixa eu pegar aqui a expressão. Tudo bem, vai ficar assim, né? Quer dizer, tá faltando só um parênteses aqui. Pronto. Aí o que vai acontecer com o produto da soma pela diferença? Perfeito. Não necessariamente, né? Aqui, veja que a gente teve que aplicar esse recurso porque todos os que nós aplicamos anteriormente não deram em nada. E a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, essa técnica que a gente aplicou, a gente também aplicou anteriormente. Ok, então, o que vai acontecer aqui? Esses x aqui ao quadrado vão sumir, vai ficar 3x mais 2, e aqui embaixo eu vou colocar o x em evidência, tá? Então, deixa eu pegar a expressão aqui, vamos só alterar ela. Tá, então, aqui não vai ter mais esse termo. Né? Porque eles vão se cancelar. Nem esse aqui. Só um minuto, deixa eu só escrever a expressão aqui, aí eu tiro já, falo já, tiro as dúvidas já. Esse aqui a gente vai pôr em evidência. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3 sobre x, e aqui 2 sobre x ao quadrado. Desculpa, aqui é x. Porque eu estou tirando, deixando... Eu fiz o que a gente fez anteriormente aqui. Sabe? O que a gente fez anteriormente aqui foi isso aqui, né? Botou o x em evidência e ele saiu. Aí eu já fui direto aqui, tá? Fiz de novo e ele saiu. Deixa eu só tirar as dúvidas aqui antes de continuar. Onde que você não entendeu? Né? No caso, a Larissa disse que não entendeu o que aconteceu aí. Aí onde? Nessa linha que está... que está em destaque. Enquanto, deixa eu ver se ela respondeu. Linha 2, sim. Deixa eu só ver. Por que que quando eu multipliquei a raiz sumiu, né?
Porque essa raiz eu posso considerar como sendo um termo e esse aqui um outro termo, né? Se você olhar aqui a diferença para esse parênteses e esse, é só esse sinal. Então é o produto da soma pela diferença. Aí como é que se resolve isso? É o quadrado do primeiro, sendo que se eu elevo a raiz ao quadrado, some a raiz, né? Que ficou esse termo aqui. Menos o quadrado do segundo, que apareceu aqui. Produto notável, exatamente. Aí o de baixo eu repeti aqui, né? Porque o de baixo não tem o denominador aqui é 1, né? Quando não tem. Vezes qualquer coisa, dá qualquer coisa. Tranquilo, né? Gabriel também, deixa eu só ver. A maioria das vezes que tiver uma raiz seguida de uma soma, subtração, uma boa saída é usar o conjugado. Ótimo. Muito bem, aí aqui cancelou esse x2 com esse x2, né? Ficou assim. Aí qual seria o próximo passo agora? Pôr o x em evidência aqui embaixo, né? Muito bem, então vamos fazer isso. Então, colocando x em evidência, vai ficar assim. Vamos ver, colocando x em evidência, esse aqui vira 1. E esse aqui... E aqui fecha o parênteses. Aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar o x em evidência também aqui no numerador, tá? Fazendo isso vai ficar assim. X que multiplica. Vai ficar só o 3 aqui e aqui sobre x. Vamos só ver como vai ficar. Todo mundo visualiza, né? A maneira que eu coloquei em evidência de ambos, né? Tanto do numerador como do denominador. Tá, deixa eu tirar esse... Tem um excesso de parênteses aqui. Só tirar isso. Aqui. E aqui. Ótimo. Aí qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é cancelar o x, né? Tem x no numerador e x no denominador. Então vamos fazer isso. Cancelando o x, vai ficar só assim. Muito bem. Aí agora a pergunta é, se eu aplicar o limite aqui, vai dar alguma indeterminação? Muita coisa vai dar zero, né? Então vamos só ver aqui. 2 elevado a x vai para zero. 3 elevado a x também vai para zero. 4 elevado a x também vai para zero. Então no numerador vai dar 3. E no denominador vai dar, vamos ver, aqui vai zerar aqui e vai zerar aqui, vai ficar raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Somado a 1
dá 2, que é... Aí acabou. Tá ok? Deixa eu só ver se eu fiz aqui no caderninho. Esse aqui fiz, né? Fiz, mas aqui na verdade eu fiz de um jeito que botei a interrogação no ar para fazer a discussão, tá? E aqui a gente já fez tudo. Nesse aqui a gente já fez tudo. Aqui foi a tentativa, né? Para quem está chegando agora, nós pegamos o item A1, foi calcular esse limite. Aqui foi a nossa primeira tentativa, né? E quando a gente chegou aqui, viu que não ia dar em nada, ia continuar dando indeterminação. Isso significa que isso podia ser qualquer coisa. E aqui foi o segundo caminho, né? A partir daqui, multiplicar pelos conjugados respectivos, na verdade por um só. Aí a gente foi desenvolvendo e deu isso aí. Tudo que eu fiz? Você quer a repetição de tudo que foi feito nesse exemplo? Só a última parte. Vou repetir aqui da segunda maneira. Como se identifica a indeterminação? Na verdade, aqui quando eu terminar o exemplo, eu vou dizer quais são os casos. Que ao substituir, se der um deles, então tem que procurar um jeito de alterar as expressões, tá? Muito bem. Aqui foi o caminho tentando colocar x em evidência, tá? E que foi que a gente chegou nessa informação, né? Chegamos que a primeira parte vai para o infinito e essa segunda parte está indo para zero. Infinito vezes zero, não sabemos o que dá. Intuitivamente podemos acreditar que dá infinito, mas também podemos acreditar que dá zero, né? Porque zero vezes qualquer coisa. Muito bem, mas é indeterminado, não dá para saber. Então a gente fez por essa maneira, né? Multiplicando aqui pelo conjugado. Muito bem. Aí multiplicando pelo conjugado, né? Eu estou considerando que um termo é a raiz e o outro é só o x. Então eu só fiz trocar de sinal aqui. Aí esse numerador com essa expressão, né? O quadrado da raiz some a raiz, fica só os elementos de dentro da raiz, menos esse segundo termo aqui ao quadrado. Com isso, esse x ao quadrado cancela com esse, sobra só essa função afim, né? Essa expressão de função afim. E aqui embaixo eu coloquei esse x ao quadrado em evidência e extraí ele da raiz, né? Ficou aqui só o x. Aí o próximo passo foi colocar o x em evidência, tanto no numerador quanto no denominador, que eu posso, né? Se a gente olhar, tem x e x aqui. Aí a gente pode colocar ele em evidência aqui, ó. E colocando isso em evidência, né? Aí eu vou ficar com essas expressões, né? Com essas frações com o numerador x. Nós sabemos que quando esse denominador x, nós sabemos que quando esses denominadores crescerem, a fração vai diminuir, né? Como o x vai para o infinito, então essas frações aqui todas vão para zero. Eu tive já a dúvida do Eduardo. Deixa eu só concluir aqui. Aí esse x eu posso cancelar com esse e aplicar, né, o limite. Aplicando o limite, 2 sobre x vai para zero, 3 sobre x vai para zero, 3 sobre x ao quadrado também vai para zero. Vai sobrar 3 no numerador, vai sobrar 1 dentro da raiz e vai sobrar esse 1 aqui, que no caso é 3 sobre 2. Deixa eu ver a pergunta do Eduardo. Não ficou claro para mim o que aconteceu com o resto da raiz quando x sumiu. Quando x sumiu. No caso, dessa linha aqui que você está falando?
Então, sim, porque aqui eu fui um pouco apressado. Esse passo aqui a gente fez na primeira tentativa. Por isso que eu aqui, a primeira tentativa foi essa. Primeiro eu coloquei o x ao quadrado em evidência aqui. Aí ficou essa expressão dentro do parênteses, né? Aí a raiz de x ao quadrado é x. Lá eu já fui, né, aplicando direto isso porque a gente já tinha feito isso aqui. Que é exatamente, eu botava x ao quadrado da evidência como coloquei lá em cima e depois extrair a raiz dele. Muito bem. Então tá aí esse nosso exemplo, tá? Com isso a gente fecha a ideia de limites infinitos. Quer dizer, tudo de limites infinitos, né? Só lembrando, essa primeira parte é limites no infinito, né? Que são os casos que o meu limite vai para o infinito ou menos infinito. E tem esses casos aqui que meu x está indo para o infinito e a gente vê o que dá, né? Pode ser que dê um número, pode ser que ele vá para o infinito também. Muito bem. Agora vamos ver essa ideia de limites fundamentais. Muito bem, então a primeira definição é a definição de função limitada. O que é uma função limitada? Uma função f se diz limitada no intervalo i se eu consigo um número m positivo, de tal maneira que, pegando qualquer x no intervalo i, implica que a distância de f de x para zero é menor do que m. Tá difícil, professor, não deu para entender. Tá, deixa eu só mostrar aqui se tem algum desenho. Tem. Então a ideia é assim. Qualquer x que eu considerar aqui no intervalo vai dar, né, as suas imagens vão estar limitadas. Esse ponto aqui é o ponto de maior imagem, né, pelo desenho que eu fiz, e mais ou menos até aqui vai ser o ponto de menor imagem. Então o que ele diz, né? Diz que para qualquer x no meu intervalo, eu consigo um m, né? Existe um m, de tal maneira que a distância da altura para zero é menor do que m. Né? Aqui eu botei epsilon, mas não é epsilon, é m. Tá? Aqui foi pela influência dos itens anteriores, mas é m, tá? Aí tem alguns casos tradicionais, né? Esse caso aqui do cosseno, nós sabemos que ela é limitada entre menos 1 e 1. Então, qualquer altura aqui gerado nessa curva, né? Para qualquer x, a distância dessa altura aqui, né? Até a distância aqui do ponto da altura, né? Para um determinado x do domínio, até o zero, né? Vai ser menor do que 1. Né? Pode ser que seja igual também. Então, a função cosseno, né, é uma função que a gente conhece, ela é limitada. Já a função x ao cubo, ela não é limitada. Nós não conseguimos um m de tal maneira que as imagens estão abaixo desse m. Tá? Essa seria a ideia desse limite fundamental. Não é aqui. Muito bem. Aí, o exemplo, né, a função cosseno é limitada, né, para todo o domínio dos reais, né, e o g de x igual a x ao cubo, ela não é limitada para o mesmo domínio. Tá? Se eu considerar os dois domínios lá, eu desenhei só um pedaço, mas vale para todos os reais. Aí tem o teorema 2.8.1, que diz o seguinte: se existe o limite de uma função, né, quando o domínio se aproxima de um determinado ponto, né, para A e B números reais, quaisquer, então eu consigo um intervalo aberto
tal que a minha função é limitada dentro desse intervalo. F de x são as alturas. A imagem é o f de x. Isso. A imagem pertence ao contradomínio e o f de x, como é a imagem, ela pertence ao contradomínio. Pode observar, tem funções que não geram imagens em determinados intervalos. Por exemplo, essa função cosseno que eu desenhei, o contradomínio aqui do cosseno pode ser os reais, se eu quiser, sem problema nenhum. Mas o meu f de x, né, que são as minhas imagens, limita no meu intervalo de menos 1 a 1. Muito bem. Tá, deixa eu só ver aqui a ideia do teorema. Sim, eu tenho uma função, tá, no intervalo aberto, a função é limitada. Ou seja, tá, vamos fazer isso aqui. Primeira coisa, né, como é que a gente abre esse limite? Eu acho que tudo está, a base todinha, né, já que ele diz se, aí diz essa informação, então ela é premissa, né, do nosso teorema, significa que a gente supõe que ela é verdadeira, né? Tá, como é que a gente abre esse limite? Então, deixa eu escrever aqui o limite. X está indo para A. Pronto, está aí o meu limite, né? Aí, qual é a equivalência, né? Qual é a equivalência dessa informação? Quem lembra? A equivalência, no caso, é a definição. Muito bem, já foram dizendo aí, para todo epsilon, então vamos escrever isso. For all para todo epsilon maior que zero, existe existe um delta também maior do que zero. Tal que a distância é de x para A, quando for menor do que delta, implica que a distância de f de x para B é menor do que epsilon. Pronto, é isso daí, né? Muito bem. Então, essa é a definição. Tá. Vamos só ver o que o teorema quer e o que a gente precisa fazer. Então, o teorema diz que eu consigo um intervalo I aberto, tal que o meu F é limitado nesse intervalo. E vamos olhar a definição. Quando é que uma função é limitada? Quando x pertencer a um intervalo, implicar
que a distância da minha função para zero é menor do que um certo m. Eu consigo um m, tenho que mostrar que eu consigo um m, onde isso aqui acontece. Muito bem, então aqui a questão toda é só reescrita. Eu já vou escrever a partir daqui, então. Eu vou tirar a definição. Então, primeira coisa, como é que a gente pode reescrever essa parte aqui, nessa distância de x para a? Então, essa distância de x para a gente pode reescrever em módulo, né? Então, vamos fazer isso aqui. Isso aqui a gente pode dizer que é o módulo de x menos a. Da mesma forma, aqui, essa distância aqui, a gente pode dizer que é o módulo de f de x para b. Não é assim? Aí, outra coisa, a gente pode abrir esses módulos aqui. Então, vamos abrir os módulos. Eu já vou assumir essa parte inicial, tá? Não vou considerar mais ela, não. Então, esse intervalo aqui a gente pode dizer que pode escrever ele assim. Não é assim, né? Quando está em módulo, significa que ele está entre menos o valor e o valor, né? E esse também, eu posso dizer isso. Então, vamos só reescrever aqui. Muito bem. Outra coisa que a gente pode fazer é tirar esse A daqui e tirar esse B daqui. Então, quando a gente faz isso, vai ficar assim. Pronto, agora foi aqui. Tá. Peraí. Danado foi que eu fiz aqui um. Peraí, só um minuto, tá? Deixa eu pegar aqui de novo.
Somando o A aqui nas três parcelas, vai ficar assim. Não é assim? Quando a gente soma o A aqui nas três parcelas e quando a gente soma o B aqui nas três parcelas, então significa isso daqui, né? Meu x ele fica entre A menos delta e A mais delta, e meu f de x ele fica entre B menos epsilon e B mais epsilon. Ok. Então, eu ainda posso escrever isso assim. Então, o que foi que eu defini aqui, né, quando eu escrevi isso? Vamos só acompanhar de novo, deixa eu falar rapidamente o que eu fiz. Peguei a definição, né, que ele deu na premissa do teorema e abri pela definição. Aí eu só fiz reescrever. Essa distância a gente já viu que pode ser reescrita com esse módulo, né, a mesma coisa para essa segunda distância. Esse módulo eu posso abrir dessa forma, né, os dois módulos. O próximo passo foi retirar o A daqui e o B daqui, somando o A nas três parcelas e aqui somando o B nas três parcelas. Então ficou esses dois termos dessa forma. E se x está entre esse valor e esse, é porque x pertence a esse intervalo, né? X está dentro desse intervalo aqui, assim como f de x. Ok, o que foi que eu escrevi aqui, né? Onde foi que a gente chegou dentro do teorema? Então vamos só ler o teorema e ver o que aconteceu, né? Então, se esse limite acontece para A e B reais, então eu consigo um intervalo, né? Um intervalo aberto, tal que a minha função f é limitada dentro desse intervalo. Pela nossa escrita, o f ele pertence a esse intervalo, né? Pergunta, o f é limitado? Porque ficou menos delta lá em cima. Aqui? Aqui? Isso, ele é limitado porque está dentro do intervalo, né? B é um número real que o teorema deu, né? Aqui não. B é um número real. Daí, B menos epsilon e B mais epsilon também são números reais e epsilon é pequeno, ou seja, o f está limitado dentro desse intervalo. Sendo que ele diz assim no início. Eu respondo já as perguntas, tá?
Ele diz assim, então existe um intervalo aberto, no caso, o intervalo no meu domínio. E quem é esse intervalo? O meu intervalo é esse daqui, né? É o intervalo que vai de A menos epsilon até A mais epsilon. É, exato, seria limitado porque está dentro do intervalo. Tá, deixa eu só ver lá em cima. Eu acho que é esse aqui, né? Eu acho que o que ele está perguntando é por que que essa escrita virou essa? Essa é a pergunta. É isso que o Gabriel está perguntando isso. Bom, a ideia aqui é assim. Todo mundo, considerando isso, né? Eu sei que você não entendeu isso, mas considerando isso, deu para entender o resto da demonstração? Menos um, tá. Então, vou explicar agora por que que fica menos epsilon ou menos delta, né, tanto faz. Então, vamos ver aqui, esse aqui. Ó, vou escrever aqui uma expressão, por exemplo, módulo de A menor do que B. Aí, o que que significa? O que que significa? Eu vou usar essa setinha assim, tá? Aqui eu estou escrevendo vai, mas na verdade é implica, tá? Então significa que aqui eu tenho duas opções. Ou A é menor do que B, ou menos A é menor do que B. Porque isso que eu escrevi, aqui não tem ou. Bom, como ele não aceita texto, então, ele aceita, só fazer assim. Oxi. Ele não aceita não. Então, como ele não está aceitando o texto, eu vou usar que é o ou da lógica, tá? Esse é o Vzinho aí. Tudo bem até aí? Se o módulo é menor do que B, implica que, no caso é que eu abro o módulo, né? Se o A for positivo, o A é menor do que B. Se A for negativo, menos A que vai ser menor do que B. Aí, o que que a gente pode fazer com essa segunda parcelinha aqui, né, que meu cursor está em cima? Eu posso multiplicar isso por menos 1. Aí, ao fazer isso, deixa eu só copiar aqui. A primeira parte não vou alterar nada, né? Porque assim, né? Ambos têm sinal de mais, né? Não necessariamente eles são positivos. E essa segunda aqui, essa segunda eu vou alterar o sinal dela, né? E multiplicando tudo isso por menos 1, aqui vai ficar A, aqui vai trocar o sinal e menos B. Então, o que que eu estou dizendo? Que o meu A, né, aqui no meu cursor, o meu A ele é menor do que B, ou A é maior do que menos B. Escrevendo isso aqui de outra maneira, vai ficar assim. Meu A é menor do que B, ou o meu A é maior do que menos B.
Ou seja, isso aqui é quando eu escrevo essas duas coisas simultaneamente. Por isso que quando eu tenho o módulo de A menor do que B, eu posso dizer que o A está entre menos B e B. Que foi justamente o que eu fiz aqui, né? Esse módulo aqui, eu reescrevi ele assim, e esse também eu reescrevi assim. Aí ficou com cara de intervalo, né? X está entre um valor e outro, significa que X pertence a esse intervalo aqui, né? Limitado por esse cara do lado esquerdo e esse cara do lado direito. Mesma coisa para o F, né? O F é limitado por esse intervalo, então esse aqui é o menor valor que o F atinge, né? Ou ele é limitante inferior, e a maior imagem pode estar até um pouco antes dessa. Aí o que o teorema diz é isso, né? Se uma função ela converge para um número, é porque eu consigo o intervalo i, está aqui o intervalo, de fato eu consigo, está aqui o intervalo no domínio, tal que f é limitada, de fato, né? A f ela está presa nesse intervalo aqui. Qual o nome desse teorema que você escreveu em lógica? Que teorema? A seção é limites fundamentais, tá? Mas teorema, nem todo teorema tem nome. Sim, isso que eu fiz aqui embaixo, isso aqui é uma propriedade dos módulos, tá? Não sei se é isso que você está perguntando. É isso. É só uma observação sobre o conceito de módulo. Na verdade, o que o teorema diz quando o limite existe, é que eu consigo um intervalo no domínio, tal que a minha função é limitada. Aqui você está escrevendo que o x é limitado, não é isso. Eu consigo um intervalo no domínio, tal que o meu f é limitado. Tudo bem? Eu posso continuar? Porque porque A não pertence ao intervalo. Porque aqui é um limite, né? E quando a gente estuda limite, o que acontece, né? O meu x se aproxima do A. O A não precisa estar no domínio. Quando estuda limite, a intenção é essa, é o elemento, né, que a minha variável está se aproximando, é que ela não esteja no domínio. Tá? Da mesma forma, o B, ele não necessariamente é a imagem do F, né? O F está se aproximando dele, mas não necessariamente eles... se o A não existe, né, na função, provavelmente o B também não existe no contradomínio da função. Quer dizer, na imagem da função, na verdade.
Deu para entender, Isaac? Ok. Agora a gente vai fazer uma discussão aqui do teorema da conservação do sinal. Então, de novo, né, vamos voltar para o limite, aquele limite inicial, né, o f de x está indo para b, o x se aproxima do a, isso não é zero, tá? Eu tenho a e b números reais, então eu consigo um intervalo aberto i contendo a, tal que f conserve o sinal de b nesse intervalo. Aí, essa demonstração já faz praticamente isso, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui, então a ideia é a seguinte: x está limitado por esses dois valores, né? São valores pequenos, né? Na verdade o a está bem próximo do x. Aí o que que acontece? Imagine que esse b é positivo. B menos epsilon vai ser negativo? Não vai. A razão é porque epsilon é muito pequeno. Então, b menos epsilon, né, se o b for positivo, b menos epsilon vai continuar sendo positivo. E b mais epsilon também vai ser positivo. Então, o que, que ele está falando? Que se a minha função se aproxima de um valor b positivo, para um intervalo aqui em x, o meu f vai conservar o sinal, né? De fato, ele está encurralado por valores positivos, né? Se eu considerar o b positivo. Se eu considerar o b negativo, da mesma forma, né? Se b for negativo aqui, b menos epsilon vai continuar negativo e b mais epsilon também vai ser negativo, né? Então, o meu f conserva o sinal. A demonstração de um serve para a outra. Tá? No caso, esse passo aqui que está selecionado aí na tela é o que justifica a conservação do sinal. Ok. Agora vem o teorema do confronto. Muito bem. O teorema do confronto diz assim: o limite de uma função h é igual ao limite da função g num certo ponto b, tá? As duas vão para o mesmo número, e existe uma função f em que todas as suas imagens elas são maiores do que h e são menores do que g, né? Para todos x pertencente ao domínio. Então, se o h e o g convergem para b, consequentemente o f, como está encurralado aqui entre esses dois valores sempre, então ele também vai para b. Tá, tem como repetir, sim. Vamos só fazer a leitura rápida aqui, né? Se esse limite vai para b, né, e b não é zero, então eu consigo um intervalo aberto i contendo a, tal que f conserva o sinal de b nesse intervalo. Aí a justificativa está só nesse passo aqui. Porque se o b for positivo, como o epsilon é muito pequeno, b menos epsilon é positivo. E b mais epsilon também é positivo. Então o f conserva o sinal do elemento que ele está se aproximando. Se for negativo é a mesma coisa. B menos epsilon é negativo. A última, o que você ouviu? Da explicação entre os epsilons. Suponha que o b é positivo. B menos epsilon vai ser o quê? Aí a razão disso, epsilon é pequeno. B mais epsilon também vai ser positivo. Mas o f de x
não pertence ao intervalo onde seus limitantes são positivos, então significa que o f também é positivo, nesse intervalo. Né? Quando x estiver nesse intervalo, o meu f vai ser positivo se o b for positivo. E se meu f for negativo, né, esse intervalo vai ser negativo. B é negativo, menos epsilon vai dar negativo, epsilon menos b, né, que é o que vai acontecer aqui, vai ser negativo também. Então, quando x estiver nesse intervalo, meu f vai ter o mesmo sinal do b. É isso que ele quis dizer. E aí, ajudou, melhorou, piorou? Diga aí para mim. Isso porque é pessoa pequeno, exatamente. Ok, aí aqui eu também, né, fiz aqui. Aqui eu só faço os comentários, né? Eu só fiz comentar, tá? A demonstração mesmo tá aqui, né? Muito bem. Vamos agora. Essa parte aqui de limites fundamentais volta um pouco a ser teórico, né? Bem teórico essa parte aqui. Então, para não ficar tão maçante, eu vou demonstrar até o teorema do confronto, tá? E vou encerrar a aula por hoje. Tá ok? Tá. Porque no, depois dele, né, aí tem outro teorema que a gente vai demonstrar. Aí depois que entra para os teoremas nas trigonométricas, aí eu vou deixar para amanhã, tá? Eu sei que amanhã de manhã tem dúvida, amanhã à noite eu volto para esse teorema e faço e continuo aqui na parte de senos e da exponencial, tá? Muito bem. Então o teorema do confronto, né, como já foi lido, né, de novo, né, x se aproxima de A, tanto H como G se aproxima de B, mas tem um F que está sempre entre o H e o G. Né? Deixa eu só repetir, né? X se aproxima do A, tanto o H como o G se aproximam do B. Existe um F que está entre G e H. Então, o limite do F só pode ser B, né? Se esse cara vai para B e esse cara vai para B, então esse aqui, que está entre eles, também vai para B. Isso aqui também é chamado teorema de sanduíche, tá? Esse teorema aqui do confronto. Muito bem, então vamos à discussão dele aqui. Primeiro, a gente vai abrir o limite do, do G. Para abrir o limite do G, eu vou considerar, a gente já conhece bem, né, essa coisa de, vou abrir esse limite aqui, né, o limite do H, depois o limite do G. Vou aproveitar uns passos que eu fiz aqui anteriormente e vou, tá aqui, ó, esse limite aqui, eu vou só mudar os termos. Então, sendo que no caso aqui eu quero o H, né? Então aqui eu vou escrever H. Agora eu vou ter que fazer umas variações aqui. Aqui vai ser epsilon 1, epsilon 1, delta 1, delta 1 e epsilon 1. Sim, posso. Inclusive amanhã de manhã, né, como é aula de dúvida, posso também falar lá, tá? Se quiser. Mas, tudo bem, terminando aqui eu falo.
Ok, essa é a definição para o H, né? Agora vamos escrever a do G. Então, para o G vai ficar assim. Só alterar aqui. CG. Aqui vai ser 2. Aqui 2. 2 também. Pronto, aí as duas definições, né, que o teorema dá para a gente. O limite do H e do G, ambos vão para B. Muito bem. Então, para trabalharmos, né, a gente vai precisar trabalhar com, vai ter que inserir o F nesses contextos aí. Então, vamos fazer algumas considerações. Primeiro, né, para eu poder fazer essas misturas aí, eu vou primeiro considerar que meu delta é igual ao mínimo entre os deltas, né? Isso a gente já viu anteriormente, tá? Que se eu pego o menor desses dois valores aqui, né, desse delta e desse delta, significa que o x vai se aproximar uniformemente para as duas, e eu vou garantir que tanto o h como o g vão se aproximar do b, tá? Essa é a chave, né? É esse delta aí. Muito bem. Então, se eu considerar isso, aí o que, que a gente pode falar do H e do G? A gente pode dizer o seguinte. Já vou logo direto, já que a gente aproveitou essas escritas que fizemos anteriormente, eu vou aproveitar aqui. É menos epsilon 1 mais b é, é menor do que h de x, e isso aqui é menor do que epsilon mais b. Né? Isso a gente viu anteriormente. E aqui eu vou escrever a mesma coisa para o G, né? Só ajeitar aqui. G, aqui 2,
E aqui 2. Muito bem. Ok. Então, o que a gente pode dizer? É, todo mundo concorda que eu fiz até o momento, né? No caso, eu só escrevi o H encurralado, porque eu fiz isso daqui anteriormente. Deixa eu ver aqui se eu... Isso aqui, ó. Se a distância é menor do que epsilon, significa que o x está entre esses dois valores e x está nesse intervalo. Tá delta 1 e delta 1? Peraí. O mínimo de delta é delta 1, não sei. Pode ser. No exemplo gráfico que eu mostrei anteriormente era o delta 1, mas no geral, não necessariamente. Muito bem. Agora, o que a gente pode, o que eu posso afirmar, né? Não sei se vocês concordam. Eu posso afirmar o seguinte: isso é verdade, né? Deixa eu ver. Ah, eu apaguei um passo. Ah, tá, entendi agora. Eu sem querer não coloquei aqui o 2. Ah, tá, obrigado. O mínimo entre delta 1 e delta 2, tá, obrigado. Aqui eu vou ter que reescrever porque... Peraí. Apagar isso. Peraí, tá dando alguma coisa errada. Isso aqui. Eu tinha espaço aqui. Era isso, né? Aí agora o próximo passo é o seguinte. Agora sim eu posso escrever o que eu tinha colocado. Bom, todo mundo visualiza o que eu fiz até o momento? Ótimo.
É, vocês, vocês sabem por que, que essa última linha é verdadeira, né? Porque epsilon é igual a epsilon 2? Não necessariamente. Na verdade é o seguinte, ó, o h de x é maior do que menos epsilon mais um. Aí está escrito isso aqui, ó. H de x é maior do que epsilon, desculpa, mais b, tá? Mais b. G de x, ele é menor do que h, do que epsilon 2 mais b também. Tá aqui, g de x é menor do que epsilon 2 mais b. Porém, o que, que o teorema fala? Que o f está entre o h e o g. Então, eu só fiz inserir ele aqui. Então, significa que o f está limitado. O G está limitado por esse cara e esse, né? Eu posso dizer isso. O H está limitado por esse cara e esse. E o F também está limitado por esse cara e esse. Bom, epsilon 2 é pequeno. Epsilon 1 também é pequeno. Epsilon 2 mais B é pequeno, né? Epsilon 1, né, menos epsilon mais B é um número pequeno. Então, a demonstração praticamente acabou, né? O que só falta dizer é só isso, né? Que eu vou escrever agora. Que é considerar que o epsilon 1, não, menos epsilon não, epsilon 1 é igual a epsilon 2. Né? Se eu fizer essa suposição aqui, aqui vai ser epsilon 1, na verdade vai ser epsilon, né? Deixa eu botar aqui. Isso é igual a epsilon. Então, o que que isso significa, né? Esse cara aqui é epsilon. Esse também é epsilon. Então, as três funções, elas estão entre o intervalo epsilon mais b e epsilon menos b. Desculpe, b menos epsilon. Ou seja, com os três acontece isso, né? A distância do G para o G vai estar próximo do B, o H vai estar próximo do B e o F também vai estar próximo do B, né? Está provado aqui pela essa ideia. É, tá, deixa, o nosso horário acabou morrendo mesmo. Bom, essa questão de gravar é só se vocês quiserem, tá? No caso, quem está gravando aqui é o André, as aulas, né? Não sei se ele vai querer comparecer para gravar ou se outra pessoa, né, vai gravar e passar para ele. Aí é com vocês, fiquem à vontade. Pois bem, tá, ó, ele já confirmou que vem, então amanhã a aula também vai ser gravada, tá? Quem alimenta o YouTube é o André Filho. Isso. Pois tá, gente. Eu vou liberar vocês, tá? Tá no meu horário aqui. E eu vou deixar as perguntas para amanhã, tá? Então, quem tiver pergunta, amanhã vocês fazem, tá? Valeu, desculpa qualquer coisa, tá? Hoje foi meio turbulento, vocês podem ter percebido que eu fui falando mais lento, mas é porque tô com as coisas aqui.
Mas, enfim, vai funcionar. Então, obrigado a presença de todos, tá? Amanhã a gente se encontra. Compareçam para tirar as dúvidas, tá? Compareçam. Qualquer duvidazinha, né? Obrigado a você, Débora. Boa noite para vocês.